A mãe solteira só queria proteger seus filhos da chuva. Contratou um homem simples para consertar o telhado da casa. Não sabia que ele era um milionário disfarçado de operário. O que ele fez depois da tempestade deixou todos em choque. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O sol se punha no horizonte de Recanto das Flores, um bairro simples nos arredores de São Paulo, quando Luísa Mendonça rabiscou um pedaço de papel com dedos trêmulos. Preciso de alguém para consertar o telhado antes da tempestade de sexta. Pagamento a combinar. A mensagem era direta, sem floreios, assim como toda a sua existência havia se tornado nos últimos anos. Viúva aos 34 anos, Luísa criava sozinha seu filho Pedro, de 10 anos, enquanto cuidava da mãe, Dona Cecília, que vivia entre raros momentos de lucidez e longas horas perdida em suas próprias lembranças. A casa onde moravam era a última herança de seu pai, um casarão antigo que, como ela, parecia lutar para se manter de pé. Luísa colou o bilhete no mural de avisos da padaria do Sr. Antônio, a última esperança, antes que as nuvens escuras que se acumulavam no horizonte trouxessem mais do que água para sua já complicada vida. No mercadinho ao lado, balançando levemente uma taça de vinho caro, Henrique Meirelles observava a movimentação da padaria através da janela. Seus olhos cansados captaram o gesto rápido daquela mulher. Havia algo em sua determinação que o intrigou. Ele não pertencia àquele lugar. Seu terno italiano, mesmo sem gravata e com os botões superiores desabotoados, denunciava que estava longe de seu habitat natural. Mais alguma coisa, senhor? Perguntou o atendente, interrompendo seus pensamentos. Henrique pagou pelo vinho e, num impulso, atravessou a rua em direção à padaria. Quando leu o bilhete, algo inexplicável o fez arrancar o papel do mural e guardá-lo no bolso. Talvez fosse o destino. Talvez fosse apenas o tédio de um homem que não sabia mais o que fazer com sua própria vida. Na manhã seguinte, enquanto Luísa preparava o café da manhã para o filho antes da escola, ouviu batidas na porta. Do outro lado estava um homem alto, de barba por fazer, usando roupas simples demais para o relógio caro que tentava esconder sob a manga. Bom dia, vi seu anúncio sobre o telhado, disse ele, com uma educação que não combinava com suas roupas de trabalho. Luísa hesitou, analisando o estranho. Não era comum homens como ele aparecerem em bairros como o dela. Você trabalha com reformas? Perguntou desconfiada. Trabalhei a vida toda com construção, respondeu ele sem mentir. Completamente. Posso dar uma olhada no problema? Ela assentiu, ainda incerta, mas sem muitas opções. A previsão anunciava chuvas torrenciais para o final de semana, e o orçamento de um empreiteiro oficial estava fora de cogitação. Mãe, quem é? Pedro apareceu na porta, curioso com o visitante. Um senhor que veio ver o telhado, filho. Meu nome é Henrique. Ele se apresentou estendendo a mão para o menino, que a apertou com a formalidade de quem tenta parecer mais velho. Eu sou o Pedro. O senhor vai consertar nossa casa. Henrique sorriu, algo que não fazia há meses. Se sua mãe permitir, vou tentar ajudar. O que Luísa não sabia, nem poderia imaginar, é que o homem que agora subia cuidadosamente para examinar seu telhado quebrado já havia comandado a construção de arranha-céus. Dono da Meirelles Construções, uma das maiores empreiteiras do país, Henrique estava em fuga, não da justiça, mas de si mesmo, depois que um escândalo de corrupção, armado por seus próprios sócios, manchou seu nome e o afastou de tudo que havia construído. No telhado, Henrique diagnosticou rapidamente o problema. Era simples para alguém com seu conhecimento, embora complexo para o bolso de Luísa. Ainda assim, algo o fez decidir ficar e ajudar. Talvez fosse a oportunidade de usar as mãos novamente, de construir em vez de apenas assinar papéis. Ou talvez fosse o olhar honesto daquela mulher, tão diferente dos olhares interesseiros a que estava acostumado. Posso começar hoje mesmo, ele anunciou ao descer. Tenho algumas ferramentas no carro e posso buscar o material necessário. Quanto vai? Custar? Luísa perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Podemos negociar depois. O importante é começar antes que chova.
Enquanto ele saía para buscar o material, Dona Cecília apareceu na sala, apoiada em sua bengala. Seus olhos, ainda brilhantes, apesar da confusão mental, fixaram-se na figura de Henrique através da janela. "Quem é esse homem, Luísa?" perguntou com uma lucidez surpreendente. "Alguém que vai consertar o telhado, mãe." A senhora balançou a cabeça, como se soubesse de algo que a filha ainda não havia percebido. "Ele tem olhos tristes, como os do seu pai quando voltou da guerra. Olhos de quem viu o mundo desabar, mas ainda acredita que pode reconstruí-lo." Luísa abraçou a mãe, surpresa com aquele momento de clareza. Se ao menos soubesse o quanto as palavras da senhora eram verdadeiras, talvez tivesse fechado a porta para Henrique naquela manhã. Mas o destino, com sua ironia implacável, já havia começado a tecer os fios que uniriam aquelas duas vidas tão diferentes e tão desesperadamente necessitadas de salvação. No escritório da Meireles Construções, a quilômetros dali, Vicente Aragão relia pela 10ª vez os documentos que incriminavam seu ex-sócio. O plano havia funcionado perfeitamente. Afastar Henrique, assumir o controle da empresa e agora negociar com o conglomerado chinês que queria entrar no mercado brasileiro. Estava tudo perfeito, exceto por um pequeno detalhe. Ninguém conseguia já encontrar Henrique para que ele assinasse a transferência final das ações. Já vasculhamos todos os hotéis de luxo, fizemos contato com amigos e familiares. Ele simplesmente desapareceu, informou Renata, sua assistente e amante. Vicente sorriu confiante. Ele vai aparecer. Henrique não consegue ficar longe do poder por muito tempo. O que ele não podia imaginar é que, naquele exato momento, o poderoso empresário que ele traíra estava carregando telhas no telhado de uma casa simples, mais feliz do que havia estado em anos. Os dias seguintes trouxeram uma estranha rotina para a casa dos Mendonça. Henrique chegava cedo, trabalhava no telhado durante o dia, almoçava com a família e, às vezes, ajudava Pedro com as lições de matemática antes de ir embora ao anoitecer. Para sua surpresa, ele descobriu que estava dormindo melhor do que nos últimos anos, no pequeno quarto alugado de uma pensão próxima. Numa tarde particularmente quente, enquanto Luísa pendurava roupas no varal do quintal, percebeu Henrique, falando ao telefone em voz baixa. Palavras como acionistas e auditoria chegaram aos seus ouvidos, despertando a desconfiança que havia adormecido nos últimos dias. "Quem é você realmente?" ela perguntou quando ele desligou, o confronto inevitável finalmente chegando. Henrique hesitou, mas algo naqueles olhos o impedia de continuar mentindo. "Não sou apenas um trabalhador da construção civil, Luísa. Tenho um passado complicado." "Você está fugindo da polícia?" ela perguntou, o medo crescendo em seu peito não por si mesma, mas por Pedro, que já começava a admirar aquele estranho. "Não", ele respondeu firmemente. "Estou fugindo de traições, de pessoas que eu confiava e que destruíram tudo que construí. Mas não sou um criminoso, jamais fui." Era uma meia-verdade, suficiente para aquele momento, mas insuficiente para acalmar o coração de Luísa, que havia aprendido da maneira mais dura a não confiar facilmente. "Termine o serviço até amanhã e receba seu pagamento. Depois disso, prefiro que não volte", ela disse, as palavras saindo mais duras do que pretendia. Naquela noite, enquanto uma chuva fina começava a cair sobre o telhado recém-consertado, Luísa não conseguia dormir. Havia algo naquele homem, algo que a intrigava e assustava na mesma medida. Pedro também estava inquieto, triste com a ideia de não ver mais seu novo amigo. "Por que o Henrique tem que ir embora, mãe?" perguntou o menino durante o jantar. "Porque o serviço dele acabou, filho. Mas ele me disse que ia me ensinar a fazer uma maquete da escola." Luísa suspirou, o coração apertado. Como explicar a uma criança que o mundo dos adultos era cheio de complicações, de meias-verdades e de riscos que não valiam a pena correr? Na manhã seguinte, Henrique chegou mais cedo que o habitual. Havia algo diferente em seu semblante, uma determinação nova. Quando Luísa abriu a porta, ele estendeu um envelope.
É o recibo do material que comprei e da mão de obra. Não quero pagamento. Luísa franziu o senho, confusa. Todo o trabalho merece pagamento. Então considere que já recebi mais do que merecia. Sua confiança, mesmo que breve. A admiração do Pedro. Os almoços da dona Cecília. Algumas coisas. Não tem preço, Luísa. Antes que ela pudesse responder, um carro preto estacionou em frente à casa. Um homem de terno desceu e caminhou decidido em direção a eles. Henrique Meirelles, chamou a voz autoritária. Precisamos conversar. O mundo de Luísa pareceu girar. Meirelles? Como o dono da construtora que frequentemente aparecia nos jornais. Ela olhou para Henrique, a compreensão finalmente chegando. Você é ele? O Henrique Meirelles? O bilionário? Henrique assentiu levemente, os olhos fixos no recém-chegado. O que quer, Torres? A Polícia Federal descobriu tudo, Henrique. A fraude foi exposta. Vicente e seus comparsas foram indiciados esta manhã. Você estava certo o tempo todo. As peças começaram a se encaixar na mente de Luísa. As notícias que havia visto sobre um escândalo envolvendo uma grande construtora, o empresário que havia desaparecido, o homem reservado que consertava seu telhado com a precisão de um mestre. Por que não me contou? Ela perguntou quando ficaram sozinhos novamente, o representante legal aguardando discretamente no carro. Porque aqui, nesta casa, com vocês, eu não era Henrique Meirelles, o empresário. Era apenas Henrique, o homem. E isso valia mais do que qualquer fortuna. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, não de pena, mas de uma emoção que não conseguia nomear. Era como se, de repente, um novo horizonte se abrisse diante dela. Você precisa ir, ela disse finalmente. Preciso, ele concordou, mas se você permitir, gostaria de voltar. Nas semanas que se seguiram, enquanto Henrique retomava o controle de sua empresa e trabalhava para limpar seu nome, a casa dos Mendonça recebeu uma reforma completa. Não apenas o telhado, mas cada canto que precisava de cuidado. Luísa inicialmente recusou, mas acabou aceitando quando Henrique explicou que seria um projeto piloto para um programa social de sua fundação. O que começou como um encontro, casual provocado por um bilhete desesperado, havia se transformado em algo mais profundo. Duas almas quebradas que, juntas, descobriram que era possível reconstruir muito mais que telhados. Era possível reconstruir vidas inteiras. Numa tarde de domingo, enquanto Pedro brincava no novo quintal e Dona Cecília descansava na varanda, renovada, Luísa encontrou Henrique observando o pôr do sol. Em suas mãos, emoldurado, estava o bilhete amarelado que ela havia deixado na padaria. Guardo isso para lembrar que as melhores coisas da vida vêm dos lugares mais inesperados, ele disse. Luísa sorriu timidamente pegando sua mão. E para lembrar que todos merecem uma segunda chance, até os telhados quebrados. O que eles não sabiam é que aquele momento de paz seria apenas o começo de uma jornada muito mais turbulenta. Porque enquanto reconstruíam suas vidas naquele canto tranquilo de Recanto das Flores, forças poderosas conspiravam para separá-los novamente. Vicente Aragão não aceitaria facilmente a derrota. E segredos do passado de Luísa, que ela acreditava estarem enterrados para sempre, ameaçavam voltar à superfície, testando não apenas seu novo amor, mas também tudo em que ela havia aprendido a acreditar. Ao longe, nuvens escuras se formavam novamente no horizonte. Uma nova tempestade se aproximava, mas desta vez o telhado estava preparado. A questão era, estariam seus corações igualmente prontos para enfrentar o que estava por vir? No coração de São Paulo, Vicente Aragão observava a cidade do alto de sua cobertura. O charuto cubano entre seus dedos deixava um rastro de fumaça que se misturava à neblina da noite. Ao seu lado, sobre a mesa de vidro, manchetes de jornais anunciavam a volta triunfal de Henrique Meirelles ao comando da empresa. Você disse que ele estava acabado, reclamou Cristina, sua esposa, servindo-se de mais uma taça de champanhe. E estava. Algo o trouxe de volta. Ou alguém, corrigiu Renata, entrando na sala com um tablet nas mãos. Encontramos onde ele esteve escondido nas últimas semanas, um bairro medíocre chamado Recanto das Flores.
Vicente franziu o senho, intrigado. E o que tem lá além de pobreza? Uma mulher. Renata deslizou o dedo pela tela, revelando fotos de Henrique ao lado de Luísa. Luísa Mendonça, viúva, um filho de 10 anos. Trabalha como gerente administrativa numa clínica médica. Um sorriso maldoso se formou nos lábios de Vicente. Interessante. Parece que nosso amigo encontrou um novo ponto fraco. Cristina levantou-se, ajustando o vestido caríssimo. Você prometeu que encerraria essa obsessão com Henrique depois que ele assinasse a transferência das ações chinesas. Promessas. São como contratos, querida. Sempre há cláusulas ocultas. Na manhã seguinte, enquanto Luísa preparava Pedro para a escola, uma correspondência inesperada chegou. Um convite formal para um jantar beneficente da Fundação Meireles, endereçado a ela. O cartão, escrito à mão por Henrique, dizia apenas: sei que é pedir muito, mas gostaria que conhecesse meu mundo, assim como conheci o seu. Luísa sentiu o coração acelerar. Era um passo grande demais, entrar no universo dos ricos e poderosos de São Paulo, tão distante de tudo que conhecia. Mas algo dentro dela, algo que havia despertado desde a chegada daquele homem misterioso, a impelia a aceitar novos desafios. Algum problema, mãe? Perguntou Pedro, notando sua hesitação. Nenhum, filho. Só um convite que não sei se devo aceitar. Do Henrique, o menino sorriu. Ele prometeu me levar para conhecer um edifício que está construindo. Disse que tem um heliponto no topo. O entusiasmo do filho só aumentava sua apreensão. Estaria ela permitindo que Pedro sonhasse com um mundo que jamais seria deles? Ou, pior, estaria usando o filho como desculpa para proteger seu próprio coração fragilizado? Na clínica onde trabalhava, Luísa mal conseguia se concentrar. O convite queimava em sua bolsa como um lembrete de que sua vida ordeira estava sendo atropelada por sentimentos e possibilidades que nunca havia considerado. Terra para Luísa, brincou Cláudia, sua colega de trabalho. Estou te chamando há 5 minutos. O Dr. Maurício quer os relatórios do mês na mesa dele até o final do expediente. Desculpe, estou um pouco distraída. Um pouco? Você está em outro planeta. E aposto que esse planeta tem nome e sobrenome. Luísa corou desconfortável com a perspicácia da amiga. Não é o que você está pensando. Henrique e eu somos apenas conhecidos. Conhecidos? Cláudia riu. Conheço esse tipo de conhecido. É o tipo que faz seus olhos brilharem como não vejo acontecer desde... Bem, você sabe, desde Carlos. O nome não dito pairou entre elas como um fantasma. Carlos, o marido que Luísa perdera de forma tão repentina 5 anos atrás. O homem que havia sido seu primeiro e único amor até então. O pai de Pedro. Tenho medo, Cláudia, confessou finalmente. Medo de me envolver e sofrer novamente. Medo de deixar Pedro se apegar e depois... E medo de ser feliz, completou a amiga pegando suas mãos. Mas já pensou que talvez o Carlos gostaria que você seguisse em frente, que encontrasse alguém? As palavras de Cláudia ecoaram em sua mente durante todo o dia. Ao chegar em Maidstone e casa, encontrou Dona Cecília sentada à mesa da cozinha, folheando um álbum de fotografias antigo, uma atividade que os médicos haviam recomendado para estimular sua memória. Olha só, Luísa, chamou a senhora apontando para uma foto, amarelada. Lembra desse dia? Seu pai tinha acabado de montar aquele balanço no quintal. Você disse que era muito alto, que tinha medo de cair. E sabe o que ele respondeu? Luísa sorriu, a memória voltando nítida. Ele disse que às vezes precisamos subir mais alto para descobrir que sempre tivemos asas. Exatamente, concordou Dona Cecília, com uma lucidez que se tornava cada vez mais rara. Acho que está na hora de você descobrir suas asas novamente, minha filha. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Luísa finalmente respondeu ao convite. Um simples sim, enviado por mensagem que fez seu coração disparar como o de uma adolescente. A resposta veio quase imediatamente. Fico feliz. Mandarei um carro buscá-la às 19 horas de sábado. Enquanto isso, no luxuoso escritório da Meireles Construções, Henrique enfrentava o ceticismo de sua equipe jurídica.
Tem certeza disso, senhor? Questionou o Dr. Mendes, seu advogado há mais de 2 décadas. A empresa está em um momento delicado. Qualquer novo escândalo, mesmo pessoal, poderia afetar a confiança dos investidores. Que escândalo poderia surgir de um jantar beneficente, doutor? O senhor sabe bem do que estou falando. A imprensa já especula sobre seu relacionamento com essa senhora, uma viúva de classe média de um bairro periférico. Os acionistas estão nervosos. Os chineses estão assistindo cada passo seu. Henrique sentiu a raiva crescer dentro de si. Os mesmos acionistas que não moveram um dedo quando Vicente tentou me destruir? Os mesmos chineses que negociaram pelas minhas costas? Negócios. São negócios, senhor. Sentimentos são outra história. Então talvez seja hora de reescrever essa história. Henrique respondeu, encerrando a conversa. O que Henrique não revelou ao advogado nem a ninguém era que sua atração por Luísa ia além do romântico. Havia algo nela, algo familiar, que ele não conseguia explicar, como se já a conhecesse de outra vida, outro tempo. E esse mistério o intrigava tanto quanto seus olhos sinceros e sua força silenciosa. O sábado chegou com a velocidade de uma avalanche para Luísa. Entre escolher o que vestir, seu guarda-roupa modesto não tinha nada adequado para um evento de gala, e organizar quem ficaria com Pedro e Dona Cecília, ela mal teve tempo de processar a ansiedade que crescia. Foi Cláudia quem veio em seu socorro, aparecendo com um vestido azul noite que havia usado apenas uma vez em um casamento. É perfeito para você, insistiu, empurrando-a para o quarto. Vai destacar seus olhos. Quando o motorista enviado por Henrique tocou a campainha, pontualmente às 19 horas, Luísa sentiu como se estivesse prestes a pular de um precipício. Pedro, entusiasmado com a ideia de passar a noite com o tio Marcelo, mal se despediu. Dona Cecília, por outro lado, segurou suas mãos por um longo momento. Você está linda, minha filha, igual a sua avó naquela foto do baile de carnaval de 1952. Luísa sorriu, beijando a testa da mãe. Era um bom sinal quando Dona Cecília se lembrava de detalhes tão antigos com precisão. O carro, uma limusine que causou alvoroço na vizinhança, deslizou silenciosamente pelas ruas de São Paulo até chegar ao imponente hotel onde o evento seria realizado. Luísa sentiu o estômago afundar ao ver a multidão de pessoas elegantes entrando no saguão iluminado. Este não era seu mundo. Nunca seria. Mas então, no meio da multidão, Henrique a esperava. E quando seus olhos se encontraram, todo o resto pareceu desaparecer. Você veio, ele disse simplesmente, como se até o último momento tivesse duvidado. Eu vim, ela confirmou, aceitando o braço que ele oferecia. O que Luísa não percebeu, enquanto entrava no salão ao lado de Henrique, causando sussurros e olhares curiosos, era que entre os convidados estava Vicente Aragão. E em seus olhos, um brilho calculista revelava que a noite estava apenas começando. Sob os imensos lustres de cristal do hotel Maxud Plaza, Luísa sentia-se como Alice, no País das Maravilhas. Cada pessoa que passava parecia extraída de uma revista de celebridades, políticos, empresários, artistas, todos circulando em uma dança social coreografada por dinheiro e poder. Henrique a guiava com gentileza, apresentando-a a algumas pessoas, evitando outras estrategicamente. Todos estão olhando para nós, sussurrou Luísa, desconfortável. Estão olhando para você, corrigiu ele, e não os culpo por isso. Comentário a fez corar, mas não diminuiu sua ansiedade. Este não era apenas um jantar beneficente, era uma declaração pública. Henrique Meirelles, o poderoso empresário recém-reabilitado, apresentando ao mundo uma mulher desconhecida, de origem humilde. As implicações eram claras para todos, exceto, talvez, para a própria Luísa. Do outro lado do salão, Vicente Aragão não perdia um movimento sequer. Ao seu lado, Cristina observava com curiosidade clínica. Então essa é a grande paixão de Henrique? Esperava algo mais impressionante. Não subestime o óbvio, meu amor. A simplicidade dela é exatamente o que o atraiu. Depois de ser traído por pessoas como nós, Henrique busca autenticidade.
Cristina ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. E como pretende usar isso contra ele? Vicente sorriu, tomando um gole de champanhe. Tudo ao seu tempo. Primeiro precisamos conhecer melhor nossa convidada surpresa. Enquanto isso, Luísa encontrava um inesperado alívio ao conversar com Sofia Meireles, a irmã de Henrique. Ao contrário do ambiente hostil que esperava, Sofia a recebeu com genuíno interesse. "Meu irmão não parou de falar de você e seu filho", comentou Sofia, conduzindo-a para um canto mais tranquilo. "É refrescante vê-lo entusiasmado com algo, além de concreto e aço. Não sei se sou a pessoa certa para ele", confessou Luísa, surpresa com sua própria sinceridade diante de uma estranha. "Nossos mundos são completamente diferentes." Sofia riu, um som melodioso que lembrava o de Henrique. "Mundos diferentes? Você sabe de onde viemos, não sabe?" O olhar confuso de Luísa foi resposta suficiente. "Henrique nunca contou? Nosso pai era mestre de obras. Crescemos em Itaquera, na Zona Leste. Henrique começou carregando sacos de cimento aos 14 anos. Nossa primeira casa tinha goteiras piores que as suas." A revelação atingiu Luísa como um raio. De repente, muitas coisas faziam sentido. A facilidade de Henrique com ferramentas, seu respeito pelos trabalhadores, a ausência de afetação em seus gestos. Por que ele nunca me disse isso? Meu irmão guarda o passado como um tesouro precioso. Só o compartilha com quem realmente importa. Sofia apertou levemente sua mão. "E pelo visto, você importa muito." A conversa foi interrompida quando as luzes diminuíram, anunciando o início da cerimônia formal. Henrique, como anfitrião, subiu ao palco para discursar. Sua presença era magnética, sua voz firme, enquanto falava sobre o projeto social da Fundação Meireles, um programa de reforma de moradias em áreas vulneráveis. "Acreditamos que todo brasileiro merece um teto seguro", declarou ele, seus olhos encontrando os de Luísa na multidão. "É que às vezes é ajudando a consertar o telhado de alguém que descobrimos como reparar nossas próprias rachaduras." A plateia aplaudiu entusiasticamente, sem compreender a mensagem pessoal nas entrelinhas. Mas Luísa entendeu. Suas mãos tremiam enquanto se juntava aos aplausos, emocionada não apenas pelas palavras, mas pela vulnerabilidade que Henrique demonstrava publicamente. Foi nesse momento que Vicente escolheu fazer sua aproximação, surgindo ao lado de Luísa como uma sombra. Inspirador, não é? Henrique sempre soube como encantar uma plateia. Luísa virou-se surpresa. O homem à sua frente sorria com cordialidade estudada, mas seus olhos permaneciam frios como gelo. "Desculpe, não fomos apresentados", ela respondeu instintivamente, recuando um passo. "Vicente Aragão, ex-sócio e, digamos, velho amigo de Henrique." Ele estendeu a mão que Luísa apertou brevemente. "Deve ser fascinante para você entrar de repente neste mundo. Uma história de conto de fadas moderno. A viúva do bairro simples e o empresário bilionário." O tom condescendente fez Luísa erguer o queixo, o orgulho superando momentaneamente a insegurança. "A vida raramente é tão simples quanto os contos de fadas, senhor Aragão." "Ah, mas os contos originais nunca foram simples, minha cara. Eram cheios de perigos, traições e segredos obscuros, muito como a vida real." Vicente se aproximou, baixando a voz. "A propósito, como vai seu cunhado? Ainda na penitenciária de Tremembé?" A cor abandonou o rosto de Luísa. Como aquele homem sabia sobre Rogério, o irmão de Carlos, cuja mera menção era proibida em sua casa? "Vejo que toquei em um ponto sensível", continuou Vicente satisfeito, com o efeito de suas palavras. "Não se preocupe. Seus segredos estão seguros comigo, por enquanto." Antes que Luísa pudesse responder, Henrique retornou colocando protetoramente um braço em volta de sua cintura. Seu sorriso desapareceu ao reconhecer Vicente. "O que faz aqui, Aragão? Não me lembro de tê-lo incluído na lista de convidados." "Uma gentileza de sua irmã, talvez. Sofia sempre foi mais diplomática que você." Vicente inclinou a cabeça em uma reverência zombeteira. "Só vim dar as boas-vindas à sua encantadora acompanhante. Um prazer conhecê-la, senhora Mendonça." Quando Vicente finalmente se afastou, Luísa sentia-se fisicamente doente.
O mundo perfeito que começara a vislumbrar estava desmoronando, as sombras do passado ameaçando engoli-la. "O que ele disse a você?" perguntou Henrique, preocupado com sua palidez. "Nada importante", mentiu ela, forçando um sorriso. "Só, estou um pouco cansada. Acho que não estou acostumada com eventos assim." Henrique concordou solícito. "Podemos ir embora se quiser." "Não, é seu grande momento. Não vou estragar isso." O restante da noite passou como um borrão para Luísa. Sorrisos automáticos, conversas das quais mal se lembrava, taças de champanhe que não tocou. Por fora mantinha a compostura. Por dentro, um turbilhão de pensamentos a consumia. Como Vicente sabia sobre Rogério? O que mais ele sabia? E o que faria com essas informações? Enquanto isso, do lado oposto do salão, Vicente observava o casal com satisfação. O peixe havia mordido a isca. Agora era só questão de tempo até que o anzol fosse puxado. "Acho que encontrei a fraqueza de Henrique", murmurou para Renata, que acabava de se juntar a ele. "E não é a mulher em si, mas o que ela esconde. E o que seria isso?" Vicente bebeu o último gole de sua bebida, saboreando não apenas o líquido, mas o gosto antecipado da vitória. Um esqueleto grande demais para caber no closet de uma casa de subúrbio. E definitivamente grande demais para o novo e imaculado império que Henrique está tentando reconstruir. No caminho de volta para casa, dentro da limusine silenciosa, Luísa lutava contra o impulso de contar tudo a Henrique. Sobre Rogério, sobre o passado que ela tentara enterrar quando mudou para Recanto das Flores, sobre os anos de vergonha e medo que se seguiram à prisão do cunhado. Mas como explicar que o irmão de seu falecido marido estava cumprindo pena por desvio de fundos de uma fundação beneficente para crianças com câncer? Como admitir que Carlos, seu amado e idealizado Carlos, havia morrido fugindo da polícia depois de descobrir que era cúmplice involuntário dos crimes do irmão? "Você está tão quieta", comentou Henrique, cobrindo sua mão com a dele. "Algo aconteceu?" Luísa engoliu o nó na garganta. "Só estou pensando em tudo que está acontecendo, em nós. E isso te assusta?" "Aterroriza", admitiu ela com um riso nervoso. "Sempre fui tão previsível, tão cautelosa, e agora estou aqui, voltando de um jantar de gala ao lado de um homem que constrói arranha-céus." Henrique sorriu, seus olhos refletindo as luzes da cidade que passavam pela janela. "Sabe o que me atraiu em você desde o primeiro momento? Sua verdade. Em um mundo onde vivi cercado de mentiras e aparências, você foi como um raio de sol depois de uma tempestade interminável." As palavras tão sinceras foram como adagas no coração de Luísa. Se ele soubesse, se soubesse que sua verdade era construída sobre omissões cuidadosas, sobre um passado reconstruído como um dos edifícios dele, tijolo por tijolo, ocultando fundações comprometidas. Quando o carro finalmente parou em frente à sua casa, Luísa hesitou antes de sair. Este era o momento de ser honesta, de revelar tudo antes que Vicente o fizesse. "Henrique, começou, mas as palavras morreram em sua garganta. "Obrigada pela noite. Foi inesquecível." Ele se inclinou lentamente, dando tempo para que ela recuasse se quisesse. Mas Luísa não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, quase hesitante, como duas pessoas que, depois de longas jornadas separadas, finalmente encontram o caminho de casa. Quando se separaram, Henrique acariciou seu rosto com uma ternura que quase a fez chorar. "Boa noite, Luísa. Sonhe com telhados perfeitos." Ela sorriu, apesar da angústia. "E você, com fundações sólidas?" Enquanto observava a limusine se afastar, Luísa não percebeu o carro escuro estacionado na esquina, nem a câmera que registrava cada movimento seu. Dentro daquele veículo, a investigadora contratada por Vicente fazia anotações meticulosas. A primeira fase da operação estava completa. A próxima seria ainda mais devastadora. Na manhã seguinte, Recanto das Flores acordou para uma surpresa inusitada. Uma frota de caminhões da Meirelles Construções bloqueava a pequena rua onde Luísa morava.
Operários, engenheiros e até mesmo um paisagista descarregavam materiais sob o olhar curioso dos vizinhos. "O que está acontecendo aqui?" perguntou Luísa, ainda em seu roupão, ao encontrar um homem consultando plantas arquitetônicas em frente à sua casa. "Bom dia, senhora Mendonça. Sou Ricardo, engenheiro-chefe do projeto. O senhor Meireles nos enviou para iniciar as reformas." "Que reformas?" "Ele já consertou o telhado." Ricardo sorriu, acostumado com reações de surpresa. "O senhor Meireles aprovou um projeto completo para sua casa. Reforma estrutural, novo sistema elétrico, paisagismo e uma extensão para acomodar um estúdio para seu filho desenvolver seus projetos de ciências." Luísa sentiu o sangue fugir de seu rosto. Isso não era apenas um gesto romântico. Era uma intrusão, uma tentativa de comprar seu afeto com concreto e tijolo. "Houve um engano", declarou firmemente. "Eu não aprovei nada disso." Nesse momento, Pedro saiu correndo da casa, os olhos brilhando de excitação ao ver os caminhões e materiais. "Uau! O Henrique vai mesmo construir meu laboratório? Ele disse que estava só pensando nisso." "Pedro, volta para dentro." "Mas mãe, agora..." "Pedro!" O menino obedeceu, desapontado e confuso com a reação da mãe. Luísa voltou-se para o engenheiro, tentando manter a compostura. "Por favor, pare tudo. Leve seus homens e materiais embora. Agradeço a intenção, mas não posso aceitar isso." Ricardo pareceu genuinamente surpreso. "Senhora, o senhor Meireles foi enfático sobre a urgência deste projeto. Se há algum problema, talvez seja melhor falar diretamente com ele." Como se invocado pela conversa, o celular de Luísa tocou. Um aparelho novo que Henrique havia insistido que ela aceitasse para facilitar a comunicação. "Já viu a surpresa?" A voz dele transbordava entusiasmo. "Os engenheiros disseram que podem terminar tudo em 3 semanas com equipes trabalhando em turnos. Henrique, você não pode fazer isso. Não pode simplesmente chegar e reconstruir minha casa sem me consultar." O silêncio do outro lado revelou sua confusão. "Pensei que ficaria feliz. Pedro falou tanto sobre querer um espaço para seus experimentos. E sua mãe precisa de um quarto com acessibilidade e... Não é sobre isso." Luísa sentiu as lágrimas de frustração se acumulando. "É sobre você não entender que não pode simplesmente comprar as pessoas." "Nunca pensei em comprar você, Luísa. Só queria ajudar." "Eu não preciso desse tipo de ajuda. Preciso que você me respeite o suficiente para me consultar sobre decisões que afetam minha vida e a do meu filho." O orgulho ferido era palpável na voz de Henrique quando ele finalmente respondeu: "Os homens sairão em meia hora, me desculpe pelo transtorno." A ligação foi encerrada antes que Luísa pudesse dizer mais alguma coisa. Ela encostou-se na parede externa da casa, respirando fundo para conter as emoções conflitantes. Parte dela queria ligar de volta e aceitar tudo. O laboratório para Pedro, o quarto adaptado para Dona Cecília, a vida mais confortável que Henrique oferecia. Mas outra parte, mais profunda e teimosa, sabia que cada tijolo daquela reforma seria um tijolo na parede que separava quem ela realmente era de quem Henrique acreditava que ela fosse. Dentro da casa, Pedro observava pela janela, o rosto pressionado contra o vidro enquanto os trabalhadores começavam a recolher seus equipamentos. "Por que você mandou eles embora, mãe?" perguntou quando Luísa entrou. O Henrique só estava tentando ser legal. Luísa sentou-se ao lado do filho, buscando palavras que uma criança de 10 anos pudesse entender. "Henrique é muito generoso, mas não podemos aceitar presentes tão grandes sem conversar antes." "Mas você gosta dele, não gosta? Vocês vão namorar?" A pergunta direta a pegou de surpresa. "É que é complicado, filho, por causa do papai." Luísa abraçou o menino, sentindo o coração apertar. Se fosse apenas isso, se o único fantasma entre ela e Henrique fosse a memória honrada de Carlos. "Parcialmente", respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. "E também porque às vezes os adultos têm histórias complicadas." Pedro a encarou com a sabedoria surpreendente que as crianças ocasionalmente demonstram. "O Henrique me contou que quando ele era criança, o pai dele trabalhava tanto que quase nunca estava em casa.
Ele disse que prometeu a si mesmo que seria diferente, que sempre teria tempo para as pessoas que ama. As palavras simples atingiram Luísa como um raio de clareza. Talvez a reforma desajeitada, o laboratório para Pedro, tudo aquilo não fosse uma tentativa de comprar afeto, mas a única maneira que Henrique conhecia de demonstrar amor, construindo, criando espaços seguros para as pessoas que se importava. Seu celular tocou novamente. Dessa vez não era Henrique, mas Cláudia. Liga a TV agora. Canal 7. O quê? Por quê? Apenas ligue. Com uma sensação de apreensão crescente, Luísa ligou a pequena televisão da sala. O noticiário matinal exibia uma foto sua ao lado, de Henrique no evento da noite anterior. A manchete fez seu sangue gelar. O novo amor do bilionário tem ligações com escândalo financeiro. A reportagem, tendenciosa e repleta de insinuações, conectava Luísa ao caso de seu cunhado Rogério, sugerindo que ela poderia ter sido cúmplice dos desvios e que seu relacionamento com Henrique seria uma estratégia para acessar novos fundos. Os advogados da Fundação de Apoio a Crianças com Câncer, prejudicada pelo esquema comandado por Rogério Mendonça, declararam que vão solicitar a reabertura das investigações para determinar o envolvimento de outros familiares, anunciou a repórter com falsa seriedade. Luísa desligou a TV com mãos trêmulas. Era o pesadelo tornando-se realidade. Os olhos de Pedro, arregalados e confusos, queimavam em sua consciência. Mãe, o que é isso? Por que estão falando do tio Rogério na TV? Antes que pudesse responder, batidas urgentes soaram na porta. Não eram os trabalhadores voltando, mas Henrique, o rosto pálido de preocupação. Você viu o noticiário? Perguntou ele, entrando sem cerimônia. Luísa assentiu, incapaz de falar. Todas as explicações que ensaiara, todas as meias-verdades cuidadosamente construídas, haviam desmoronado como um castelo de cartas. Pedro, vai para o seu quarto, por favor, pediu ela, a voz trêmula. Mas, mãe, por favor, filho, preciso conversar com Henrique. Quando ficaram sozinhos, o silêncio pesou como uma lápide entre eles. Foi Henrique quem o quebrou primeiro. Por que não me contou? Sobre seu cunhado, sobre o envolvimento de Carlos, sobre tudo. Como eu poderia? As lágrimas finalmente venceram. Como eu poderia dizer que meu marido morreu fugindo da polícia depois de descobrir que estava envolvido nos crimes do irmão? Que mudei de nome, de cidade, reconstruí tudo para proteger Pedro dessa vergonha? Henrique deu um passo à frente, mas hesitou. O abismo entre eles repentinamente vasto demais. Eu teria entendido. Mais do que ninguém, eu entendo o que é ser injustamente conectado aos crimes de pessoas próximas. Não é a mesma coisa. Você foi vítima. Eu devia ter percebido. Devia ter visto os sinais de que algo estava errado com o dinheiro que Rogério trazia, com os presentes caros, com as histórias inconsistentes. Você não é responsável pelos erros deles, Luísa, mas sou responsável pelo meu silêncio agora, por deixar que você se envolvesse comigo sem saber a verdade, por expor você e sua empresa a mais um escândalo. Henrique passou a mão pelos cabelos, claramente lutando com emoções conflitantes. Foi Vicente, não foi? Ele está por trás dessa reportagem. Isso importa? A história é verdadeira, independentemente de quem a expôs. Importa porque prova que isso não é sobre você ou seu passado, é sobre mim. Vicente está usando você para me atingir, para desestabilizar a empresa no momento exato em que estamos fechando o contrato com os chineses. A revelação trouxe uma nova camada de dor para Luísa. Então, mesmo isso, o escândalo, a exposição pública de sua vergonha, não era realmente sobre ela. Era apenas um dano colateral na guerra entre titãs corporativos. Você precisa ir embora, ela disse finalmente, reunindo o que restava de sua dignidade. Os repórteres logo estarão aqui, e você não pode ser visto comigo. Não agora. Não, vou deixá-la enfrentar isso sozinha. Não tenho escolha. Tenho Pedro e minha mãe para proteger. Henrique deu um passo à frente, tomando suas mãos entre as dele. Venha comigo, todos vocês. Tenho uma casa na praia, isolada, segura,
Ficarão lá até que meus advogados resolvam essa situação. E depois? Vamos viver fugindo para sempre? Luísa retirou suavemente suas mãos. Preciso enfrentar isso, Henrique. É o único jeito de finalmente me libertar do passado. Antes que ele pudesse argumentar, o telefone tocou novamente. Era o diretor da escola de Pedro, informando que repórteres estavam na porta questionando sobre o menino. O pânico nos olhos de Luísa foi o suficiente para Henrique perceber que suas prioridades precisavam mudar. Este não era o momento para convencê-la ou para resolver sua relação. Era o momento de agir, de proteger. Ligue para Pedro. Pegue só o essencial. Vocês vão sair pelos fundos. Meu motorista está esperando no final da rua. Ele os levará para um lugar seguro. Henrique, não discuta, Luísa, não agora. Faça isso por Pedro. A menção ao filho quebrou sua resistência. Em 15 minutos, Luísa, Pedro e Dona Cecília estavam no carro blindado de Henrique, deixando o recanto das flores pela rua de trás, enquanto repórteres se acumulavam na entrada principal. Para onde estamos indo? Perguntou Pedro, os olhos arregalados com a aventura inesperada. Luísa, que não tinha resposta, olhou para Henrique. Para um novo começo, ele respondeu, segurando firmemente a mão dela. Para um lugar onde podemos reconstruir não apenas telhados, mas confiança. Enquanto o carro se afastava, nenhum deles percebeu a figura solitária observando da esquina. Vicente Aragão sorria, satisfeito com o caos que havia criado. Ou assim pensava ele. O que não sabia é que Henrique Meireles, o homem que havia subestimado tantas vezes, tinha aprendido a usar até mesmo as tempestades a seu favor, e que o amor, aquele sentimento que Vicente considerava uma fraqueza, seria a fundação mais sólida que Henrique já havia construído. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo, transformando as ruas em rios caudalosos e o céu em uma tela cinzenta. Dentro do carro blindado que serpenteava pela rodovia dos imigrantes, o silêncio era quase tão denso quanto a névoa que cobria a Serra do Mar. Pedro havia adormecido no banco traseiro, a cabeça apoiada no colo da avó, que murmurava canções de ninar de décadas passadas. No banco da frente, ao lado do motorista, Henrique falava em voz baixa ao telefone, organizando o que parecia ser uma operação militar. Advogados foram acionados, contatos na imprensa alertados, funcionários de confiança mobilizados. Luísa observava a paisagem borrada pela chuva, sentindo-se estranhamente desconectada, como se assistisse a um filme sobre a vida de outra pessoa. Há apenas 3 meses, sua maior preocupação era conseguir dinheiro para consertar um telhado. Agora, estava fugindo de repórteres, envolvida em uma guerra corporativa, seu passado exposto como uma ferida aberta. Estamos quase chegando, anunciou Henrique, finalmente desligando o telefone. Vocês ficarão seguros lá. Onde exatamente? É lá? Perguntou Luísa, encontrando sua voz pela primeira vez em horas. Guarujá, uma casa que pertencia à minha mãe. Está em nome de uma fundação, não pode ser rastreada até mim. A menção de uma casa de praia em Guarujá fez Luísa soltar uma risada sem humor. Do telhado quebrado para uma mansão à beira-mar. Minha vida está se tornando uma novela mexicana. Henrique tentou pegar sua mão, mas ela a retirou suavemente. Não é permanente, Luísa. Só até resolvermos a situação. Resolvermos? Como exatamente vamos resolver o fato de que o irmão do meu falecido marido roubou dinheiro de crianças com câncer? Como vamos resolver o fato de que menti sobre meu passado? Como vamos resolver o fato de que agora sua reputação recém-recuperada está novamente em risco por minha causa? Sua voz se elevou mais do que pretendia, fazendo Pedro se mexer inquieto em seu sono. Luísa respirou fundo, tentando controlar a tempestade interna que ameaçava engoli-la. Desculpe, murmurou. Estou apenas assustada. Henrique assentiu compreensivo. Eu sei, mas não estou preocupado com minha reputação, Luísa. Estou preocupado com você, com Pedro, com Dona Cecília. E acredite, tenho experiência em sobreviver a escândalos.
O carro finalmente deixou a rodovia, entrando em uma estrada particular cercada por vegetação densa. Após alguns minutos, uma casa de praia surgiu. Não uma mansão ostentosa como Luísa imaginara, mas uma construção elegante e discreta, perfeitamente integrada à paisagem natural. Era o refúgio da minha mãe, explicou Henrique, enquanto o carro estacionava. Ela vinha para cá quando precisava escapar da agitação da cidade e das expectativas sociais. Dizia que aqui podia ser apenas ela mesma. As palavras tocaram algo profundo em Luísa. Quantas vezes ela não havia sonhado com um lugar assim? Um santuário onde não precisasse ser a viúva corajosa, a mãe perfeita, a filha dedicada, onde pudesse simplesmente existir, com todas as suas imperfeições e cicatrizes. A casa por dentro era aconchegante e luminosa, com grandes janelas, voltadas para o mar. Móveis simples, mas de qualidade, obras de arte que falavam de bom gosto sem ostentação, livros por toda parte. Nada ali lembrava o bilionário que estampava as capas de revistas de negócios. Pedro acordou quando foram carregando as poucas malas que conseguiram trazer. Seus olhos sonolentos se arregalaram ao ver o oceano pela janela. "Vamos morar na praia?" perguntou repentinamente desperto e entusiasmado. "Só por um tempo, filho", respondeu Luísa, forçando um sorriso tranquilizador. "Vocês podem ficar o tempo que precisarem", assegurou Henrique. "Há um quarto no térreo para Dona Cecília, com acesso fácil ao jardim. Pedro pode ficar com o quarto que tem uma pequena varanda. E você..." Ele hesitou subitamente, consciente da linha tênue que pisava. "Pode escolher qualquer um dos outros." A casa tinha apenas 3 funcionários, um casal que cuidava da manutenção e uma enfermeira especializada em pacientes com Alzheimer. Todos antigos conhecidos da família Meireles de confiança absoluta. "Teresa vai ajudar com sua mãe", explicou Henrique. "Ela cuidou da minha nos últimos anos, é quase uma amiga da família." Luísa queria recusar, dizer que não precisava de ajuda, que sempre cuidara de Dona Cecília sozinha. Mas a verdade era que estava exausta, física e emocionalmente. E o alívio de compartilhar aquele fardo, mesmo que temporariamente, era tentador demais para rejeitar. Enquanto Pedro explorava entusiasticamente a casa e a praia, com a energia aparentemente inesgotável de uma criança de 10 anos, Luísa e Henrique sentaram-se na varanda coberta, observando a chuva que agora caía suavemente sobre o mar. "Precisamos conversar", disse ela finalmente. "Realmente conversar, sem meias-verdades, sem omissões." Henrique assentiu gravemente. "Por onde quer começar?" "Pelo início. Por que você realmente veio consertar meu telhado naquele dia?" A pergunta o pegou de surpresa. De todas as questões que esperava, sobre Vicente, sobre o escândalo, sobre o futuro, aquela parecia quase trivial. Mas Henrique entendeu sua importância. Era o ponto onde suas histórias começaram a se entrelaçar. "Honestamente, não sei ao certo. Vi seu bilhete na padaria e senti algo. Um impulso, talvez. Ou talvez fosse apenas que, depois de meses, construindo uma nova identidade como apenas Henrique, a simplicidade daquela tarefa, consertar um telhado, parecia reconfortante." Luísa aceitou a resposta, reconhecendo sua sinceridade. "Minha vez, nunca fui cúmplice dos crimes de Rogério. Nunca soube de nada até o acidente." "Acredito em você", disse Henrique sem hesitação. "Mas a mídia não. Busca verdades, busca histórias. E Vicente está mais do que disposto a fornecer uma narrativa conveniente. Por que ele me odeia tanto? Nem me conhece. Não é sobre você. É sobre mim. Sobre o fato de que eu voltei, que estou reconstruindo o que ele tentou destruir. E principalmente sobre o contrato com os chineses que será assinado na próxima semana. Se ele conseguir manchar minha imagem novamente, os investidores podem recuar. E quanto vale esse contrato?" "Bilhões", respondeu Henrique simplesmente. "Mas não é só o dinheiro. É o futuro da empresa, milhares de empregos, projetos de desenvolvimento urbano que podem transformar comunidades inteiras." O peso daquela revelação caiu sobre Luísa como uma tonelada de tijolos. O que estava em jogo ia muito além de suas vidas pessoais.
era maior do que ambos. Você deve se afastar de mim, disse ela, as palavras cortando sua própria alma. Publicamente, diga que mal me conhecia, que foi enganado. Qualquer coisa que aplacasse a mídia e salvasse seu contrato. Henrique a encarou, incrédulo. Você realmente acha que eu faria isso? Que jogaria você aos lobos para salvar um negócio? Não se trata apenas de um negócio, você mesmo disse. São milhares de pessoas, comunidades inteiras. E o que isso faria de mim, Luísa? Que tipo de homem eu seria se abandonasse as pessoas, que amo ao primeiro sinal de tempestade? Ele se aproximou segurando firmemente suas mãos. Passei minha vida construindo coisas que permanecem, edifícios que resistem a terremotos, pontes que suportam enchentes. Não vou construir um relacionamento sobre uma fundação de covardia. As lágrimas que Luísa havia contido durante todo o dia finalmente transbordaram. Tenho tanto medo, Henrique. Não por mim, mas por Pedro. Ele já perdeu o pai, já teve que se adaptar a tantas mudanças. E agora isso. Pedro é mais forte do que você imagina. E mais importante, ele tem você. A mulher que reconstruiu uma vida inteira a partir dos escombros, que enfrentou o mundo sozinha para protegê-lo. Henrique tocou suavemente seu rosto. A mulher por quem me apaixonei. Era a primeira vez que ele dizia aquelas palavras explicitamente, e elas pairaram entre eles como uma promessa frágil e preciosa. Antes que Luísa pudesse responder, Pedro irrompeu pela varanda, encharcado e radiante. Mãe, tem uma piscina natural entre as rochas, e o seu Manuel disse que posso usar a prancha de bodyboard amanhã se a chuva parar. A alegria despreocupada do filho era um lembrete doloroso de tudo que estava em risco. Mas também era um raio de esperança. A prova de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a vida continuava, oferecendo pequenas alegrias inesperadas. Primeiro um banho quente e chocolate, determinou Luísa, caindo facilmente em seu papel. De mãe. Depois você me conta tudo sobre essa piscina natural. Enquanto Pedro corria para dentro, balançando água por toda parte, Henrique recebeu uma ligação. Seu semblante mudou instantaneamente, a preocupação dando lugar à determinação. O quê? Quando? Ele ouviu atentamente a resposta. Mande Torres imediatamente e prepare os documentos que discutimos, todos eles. Quando desligou, Luísa o observava apreensiva. Más notícias? Depende do ponto de vista. Henrique sorriu, mas era um sorriso diferente. O do estrategista, do jogador de xadrez prestes a executar um movimento decisivo. Vicente fez exatamente o que eu esperava. Ele contactou nossos investidores chineses diretamente, sugerindo que meu envolvimento com uma pessoa de reputação duvidosa coloca o projeto em risco. E isso não são más notícias. Seria se eu não tivesse passado os últimos 2 dias preparando um dossiê completo sobre as próprias atividades questionáveis de Vicente, incluindo como ele tentou sabotar o projeto desde o início e como usou informações privilegiadas para manipular ações da empresa. O brilho calculista nos olhos de Henrique era algo novo para Luísa, um vislumbre do homem de negócios implacável que existia por trás do gentil consertador de telhados. Você armou uma armadilha para ele, observou ela. Digamos que eu previ seus movimentos. Vicente sempre foi previsível em sua ambição, e eu aprendi que às vezes é preciso deixar o adversário avançar para poder contra-atacar efetivamente. Luísa sentiu um arrepio que nada tinha a ver com a brisa marinha. Este era um jogo de poder no qual ela jamais havia participado. Um mundo de estratégias e contra-estratégias onde pessoas como ela, pessoas comuns com vidas comuns, eram frequentemente apenas peões sacrificáveis. E eu? Perguntou finalmente. Que papel tenho nessa sua estratégia? A pergunta o atingiu como um tapa. O calculismo desapareceu de seus olhos, substituído por algo muito mais vulnerável. Você nunca foi parte de estratégia alguma, Luísa. Você foi mais o imprevisto. A variável que nenhuma equação poderia calcular. O fator que mudou todas as regras do jogo. Ele se aproximou, tomando seu rosto entre as mãos com uma ternura que contrastava drasticamente com a determinação fria de momentos antes. Antes de te conhecer, eu estava lutando para recuperar minha empresa,
minha reputação, meu império. Depois de te conhecer, percebi que estava lutando pelas coisas erradas o tempo todo. A chuva finalmente parou, como se o próprio céu fizesse uma pausa para ouvir aquela confissão. No horizonte, o sol começava a romper entre as nuvens, lançando raios dourados sobre o mar agitado. "E pelo que você luta agora?", sussurrou Luísa, sentindo que a resposta poderia mudar tudo ou nada. "Por um futuro onde construir algo que dure não significa erguer muros, mas derrubar barreiras. Por um lugar onde Pedro possa crescer sabendo que o passado não determina quem somos. Por uma vida onde o telhado que nos protege não seja feito de concreto, mas de verdade." Ele hesitou, buscando palavras que pudessem traduzir a complexidade do que sentia. "Por nós, Luísa, não pelo que podemos ser nas manchetes ou nos eventos sociais, mas pelo que somos quando ninguém está olhando. Quando sou apenas um homem que sabe consertar telhados, e você é apenas uma mulher forte demais para pedir ajuda." Aquelas palavras, tão simples e tão profundas, desarmararam as últimas defesas de Luísa. Não eram promessas grandiosas nem declarações dramáticas. Eram a constatação de uma verdade que ambos haviam descoberto em meio aos escombros de suas vidas anteriores. "Então vamos lutar juntos", ela respondeu, selando o pacto silencioso com um beijo. O que nenhum dos dois sabia enquanto se abraçavam ao pôr do sol é que a batalha mal havia começado, e que às vezes mesmo os telhados mais bem construídos não conseguem proteger contra todas as tempestades. No luxuoso escritório no topo de um arranha-céu em São Paulo, Vicente Aragão encarava a vista da cidade com uma expressão sombria. Seu telefone sobre a mesa de mármore negro permanecia teimosamente silencioso. "Os chineses deveriam ter ligado há horas", comentou para Renata, que digitava furiosamente em seu tablet. "Depois das informações que enviamos, eles não deveriam estar ao menos preocupados? Tentei todos os contatos que temos em Pequim. Ninguém retorna as ligações", respondeu ela, a frustração evidente em sua voz. "É como se houvessem recebido instruções específicas para nos evitar." Vicente pegou o copo de uísque, observando o líquido âmbar como se ele contivesse as respostas que buscava. "Henrique está tramando algo. Ele não desapareceria com aquela mulher e seu filho sem um plano." "Falando nisso, encontramos onde eles estão escondidos", anunciou Renata, deslizando uma foto pela mesa. "Uma casa de praia em Guarujá, propriedade, registrada em nome da Fundação Maria Meireles." Um sorriso lento se formou nos lábios de Vicente. A casa da mamãe, previsível. Henrique sempre foi sentimental demais para seu próprio bem. Ele bebeu um longo gole, permitindo que o álcool alimentasse sua confiança. "Contate nosso amigo no Ministério Público. É hora de pedir aquele favor que ele nos deve." Renata hesitou algo incomum em sua postura normalmente eficiente. "Tem certeza disso, Vicente? Usar o MP pode se voltar contra nós se... Se o quê? Se Henrique descobrir. Ele já sabe que estamos atrás dele. A diferença é que eu estou disposto a ir mais longe do que ele jamais iria." Vicente se levantou caminhando até a janela panorâmica. "Henrique sempre acreditou que existem linhas que não devem ser cruzadas. Eu sei que essas linhas são apenas ilusões criadas pelos fracos para se sentirem moralmente superiores." No momento em que pronunciava essas palavras, seu telefone finalmente tocou. Não era, porém, o contato chinês que esperava, mas seu informante dentro da Meireles Construções. "O Torres acabou de sair para o aeroporto", informou a voz nervosa do outro lado. "Levou uma pasta selada. Ouvi dizer que está indo para Pequim no voo da meia-noite." Vicente sentiu o sangue gelar em suas veias. Torres, o advogado pessoal de Henrique, indo a Pequim com documentos, selados exatamente quando os chineses haviam deixado de atender suas ligações. Não era coincidência. "Descubra o que está naquela pasta", ordenou, encerrando a chamada abruptamente. "Tarde demais", concluiu Renata, verificando seu tablet. "O voo decolou há 20 minutos. Vicente lançou o copo contra a parede, o cristal estilhaçando-se em uma explosão de fragmentos e uísque. "Ele não vai vencer. Não dessa vez", rosnou, mais para si mesmo do que para sua assistente. "Se
Não posso pegá-lo pelos negócios. Vou atingi-lo onde dói mais. Na praia, alheia à tempestade que se formava no horizonte corporativo, Luísa observava Pedro construir um elaborado castelo de areia com Henrique. A cena era tão comum, tão doméstica. Um homem e um menino, agachados na areia, discutindo seriamente sobre a melhor maneira de construir um fosso, que por um momento ela se permitiu acreditar que poderiam ser apenas isso. Uma família normal, desfrutando de um dia na praia. Dona Cecília, sentada confortavelmente sob um guarda-sol, folheava uma revista antiga, ocasionalmente olhando para o mar com um sorriso sereno. Teresa, a enfermeira, mantinha-se discretamente por perto, atenta, mas não intrusiva. Eles se parecem, não é? Comentou a senhora, surpreendendo Luísa com sua lucidez. Henrique e Pedro, o mesmo jeito de franzir a testa quando estão concentrados. A senhora gosta dele, não é? Perguntou Luísa, sentando-se ao lado da mãe. Do Pedro? Ele é meu neto. Claro que gosto. Não, mãe, do Henrique. Dona Cecília sorriu, seus olhos momentaneamente livres da névoa que frequentemente os cobria. Ele me lembra seu pai, não na aparência, mas no jeito. Aquela gentileza que não precisa ser anunciada, aquela força silenciosa. A comparação atingiu Luísa profundamente. Seu pai havia sido seu herói, o homem que a ensinara que a verdadeira força não estava em nunca cair, mas em sempre se levantar. Estou com medo, mãe, confessou, aproveitando o raro momento de clareza da senhora, de estar cometendo um erro, de estar colocando todos nós em perigo por causa dos meus sentimentos. Dona Cecília pegou sua mão, os dedos enrugados surpreendentemente firmes. Sabe o que seu pai me disse quando me pediu em casamento? Que o amor não era a ausência de medo, mas a coragem de avançar mesmo quando aterrorizado. As palavras eram como um eco do passado, um conselho que atravessava gerações para alcançá-la exatamente quando mais precisava. E se não der certo? E se acabarmos mais quebrados do que já estamos? Então reconstruímos novamente, respondeu a senhora simplesmente, como sempre fizemos. Nesse momento, o telefone de Henrique tocou. Ele se afastou de Pedro, caminhando para uma área mais isolada da praia para atender. Mesmo à distância, Luísa podia perceber pela sua postura que algo sério havia acontecido. Quando ele voltou, seus olhos estavam sombrios, apesar do sorriso forçado que ofereceu a Pedro. Campeão, que tal terminar? Esse castelo com a vovó? Preciso conversar com sua mãe 1 minuto. Pedro, acostumado com os códigos dos adultos, assentiu com maturidade além de sua idade. Tudo bem, mas volta logo, estamos na parte mais importante, o sistema de defesa contra invasores. Henrique bagunçou carinhosamente os cabelos do menino. Prometo que voltarei a tempo de construir a mais impressionante catapulta que esse castelo já viu. Quando se afastaram o suficiente para não serem ouvidos, Henrique finalmente deixou o semblante, preocupado a assumir seu rosto. O que houve? Perguntou Luísa, o coração acelerando em antecipação às más notícias. Vicente moveu sua próxima peça. Conseguiu um mandado de busca e apreensão para a casa da praia. O quê? Como ele soube onde estávamos? Ele sempre soube. Deixei. Pistas suficientes, admitiu Henrique. Parte do plano era fazê-lo acreditar que tinha a vantagem. O que não esperava é que ele usasse seus contatos no Ministério Público tão rapidamente. A calma calculada com que Henrique falava sobre planos e pistas deixava Luísa cada vez mais desconfortável. Era como descobrir que estava vivendo em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era cuidadosamente analisado e contra-analisado. Qual é a acusação? Perguntou ela, tentando manter a compostura. Oficialmente, obstrução de justiça, por supostamente esconder informações relevantes para o caso de Rogério. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já havia identificado, como sinal de sua frustração contida. Mas é apenas uma desculpa para nos expor, para forçar nossa saída do refúgio e nos colocar novamente sob os holofotes da mídia. O que fazemos agora? Temos que sair daqui, hoje. A notícia caiu como um peso sobre Luísa.
mais uma vez fugindo, mais uma vez arrancando Pedro de um lugar onde começava a se sentir seguro. Para onde? Tenho uma propriedade em Campos, do Jordão. Mais isolada, mais segura, estará preparada para nos receber até o anoitecer. Luísa olhou para Pedro, rindo enquanto Dona Cecília tentava explicar-lhe como construir uma torre com areia molhada. Seu filho, finalmente, parecia estar recuperando algo da alegria infantil que os eventos recentes haviam roubado. E agora, novamente, teriam que partir. Quanto tempo mais viveremos? Assim, Henrique, fugindo de um lugar para outro como criminosos? Não será por muito tempo, prometo. Torres está em Pequim neste momento, apresentando nosso caso diretamente aos investidores chineses e, mais importante, entregando as provas que coletamos contra Vicente. Henrique segurou suas mãos. O plano está funcionando, Luísa. Vicente está cometendo exatamente os erros que precisávamos que ele cometesse. Às nossas custas, respondeu ela, incapaz de esconder a amargura. À custa da estabilidade de Pedro, da saúde de minha mãe. Henrique baixou os olhos, o peso da culpa evidente em seu semblante. Eu sei, e se pudesse assumir todo esse fardo sozinho, acredite, eu o faria, mas preciso que confie em mim só mais um pouco. Antes que Luísa pudesse responder, um carro estacionou ruidosamente na entrada da propriedade. Não era o veículo oficial que esperariam de uma operação do Ministério Público, mas um Jaguar prateado com vidros escurecidos. Henrique imediatamente se colocou entre o carro e Luísa, o instinto protetor sobrepondo-se a qualquer estratégia calculada. Para surpresa de ambos, quem desceu do veículo não foi um promotor com um mandado, mas Sofia Meireles, a irmã de Henrique. Seu rosto normalmente composto estava tenso de preocupação. Vicente ultrapassou todos os limites, anunciou ela, caminhando rapidamente em direção ao irmão. Ele está usando Cristina para manipular a cobertura da mídia. Estão preparando uma série de reportagens especiais sobre o caso do cunhado de Luísa, com ênfase na traição da confiança pública. Luísa sentiu as pernas fraquejarem. Cristina Aragão era uma ex-jornalista que agora controlava um dos maiores conglomerados de mídia do país. Se ela decidisse transformar o caso em um espetáculo, não haveria como escapar do escrutínio público. Quanto tempo temos? Perguntou Henrique, seu tom revelando que já estava calculando as próximas jogadas. A primeira reportagem vai ao ar esta noite no horário nobre, mas isso não é o pior. Sofia hesitou, olhando com simpatia para Luísa. Eles conseguiram uma entrevista exclusiva com Rogério, diretamente da prisão. O mundo pareceu girar sob os pés de Luísa. Rogério, o homem cujo nome era proibido em sua casa, o homem que indiretamente causara a morte de Carlos, agora seria o centro de uma reportagem nacional. E quem sabe o que ele diria, que mentiras inventaria para reduzir sua própria culpa. Pedro não pode ver isso, murmurou ela, o pânico crescendo em sua voz. Ele não pode descobrir sobre Rogério assim, pela televisão. Sofia assentiu compreensivamente. É por isso que vim pessoalmente. Precisamos tirar vocês daqui agora. Não esta noite, não daqui a algumas horas, agora. Vou buscar Pedro e minha mãe, decidiu Luísa, repentinamente determinada. Não era mais uma questão de negócios ou reputações. Era sobre proteger seu filho de traumas que poderiam marcar sua infância para sempre. Enquanto Luísa corria de volta para a praia, Henrique encarou a irmã com uma intensidade que revelava sua luta interna. Como Vicente conseguiu que Rogério falasse? Ele sempre se recusou a dar entrevistas. Sofia suspirou, a exaustão evidente em seu rosto normalmente impecável. Dinheiro, provavelmente. Ou promessas de privilégios na prisão. Você conhece Vicente. Ele sempre encontra o ponto fraco, ó de todos. E qual é o meu ponto fraco na opinião dele? Ela, respondeu Sofia simplesmente, olhando na direção em que Luísa havia desaparecido. Vicente acredita que você está vulnerável porque se apaixonou, que deixou o coração nublar seu julgamento. Um sorriso sombrio se formou nos lábios de Henrique. Então ele comete o mesmo erro de sempre, confundir amor com fraqueza. É isso mesmo, Henrique. Amor? Não uma distração momentânea, não. Um caso passageiro, mas amor verdadeiro.
O mais verdadeiro que já senti, admitiu ele, surpreendendo-se com a própria certeza. E é por isso que Vicente não tem chance. Porque pela primeira vez estou lutando por algo mais importante que negócios ou poder. Estou lutando por uma família. Sofia observou o irmão com uma mistura de admiração e preocupação. Então, lute de forma inteligente, porque Vicente não tem limites e ele acabou de transformar isso em uma guerra pessoal. Enquanto os irmãos conversavam, Luísa corria pela areia, o coração batendo freneticamente. Pedro e Dona Cecília ainda estavam absortos na construção do castelo, alheios ao perigo que se aproximava. Pedro, precisamos ir, chamou ela, tentando manter a voz calma. Mas mãe, ainda não terminamos. O Henrique prometeu me ensinar a fazer uma catapulta. Ele vai ensinar, filho, mas em outro lugar. Temos que fazer uma viagem. Pedro franziu o senho, sua sensibilidade aguçada, captando a ansiedade mal disfarçada da mãe. É por causa daquelas pessoas que estavam perguntando sobre o papai na escola? Elas nos acharam de novo? A pergunta inocente revelava quanto Pedro estava consciente da situação, mesmo que Luísa tentasse protegê-lo. Seu filho estava crescendo em um mundo onde aprendera cedo demais que algumas pessoas eram perigosas, que algumas perguntas não deveriam ser respondidas, que algumas vezes era preciso fugir. Sim, filho, mas não se preocupe. Estamos seguros. Só precisamos ir para um lugar, mais seguro ainda. Como uma missão secreta, o menino tentava transformar o medo em aventura, uma estratégia de sobrevivência que partia o coração de Luísa. Exatamente. Uma missão muito importante. Enquanto ajudava Teresa a conduzir Dona Cecília de volta à casa, a senhora novamente confusa, perguntando repetidamente por que estavam saindo tão cedo, Luísa sentiu uma determinação crescente substituir o pânico inicial. Não importava quão poderoso fosse Vicente Aragão, quão influente fosse sua esposa, quão comprometidos fossem seus contatos no Ministério Público, ela não permitiria que destruíssem o que restava da infância de Pedro. O plano de fuga foi organizado com a eficiência que apenas o dinheiro e a influência de Henrique Meireles podiam garantir. Em vez de um único carro que poderia ser facilmente rastreado, 3 veículos idênticos sairiam da propriedade simultaneamente, seguindo rotas diferentes. Luísa, Pedro e Dona Cecília iriam com Sofia. Henrique seguiria em outro carro, criando uma distração deliberada caso estivessem sendo vigiados. Nos encontraremos em Campos do Jordão amanhã, explicou ele, enquanto os carros eram carregados apressadamente. Se tudo correr como planejado, Torres já terá retornado de Pequim com as notícias que esperamos. E se não correr? Perguntou Luísa, incapaz de esconder o temor. Henrique a abraçou, um gesto raro de demonstração pública de afeto. Então, improviso. É o que venho fazendo desde que te conheci, não é? O comentário arrancou um sorriso hesitante de Luísa. Era verdade. O homem que planejava cada detalhe de seus negócios com precisão matemática havia entrado em sua vida, por impulso, consertado seu telhado sem contrato formal e desde então improvisava um caminho através de emoções que claramente o confundiam tanto quanto a ela. Cuide de Pedro, pediu Henrique sério novamente. E tente não assistir à televisão esta noite. Nada do que Rogério disser importa. O passado não define quem somos. O futuro também não está muito claro no momento, respondeu ela, tentando soar mais corajosa do que se sentia. O futuro nunca está, disse ele, beijando suavemente sua testa. É por isso que precisamos construí-lo tijolo por tijolo, como um castelo na areia que sabemos que a maré vai levar. Mas construímos mesmo assim. A metáfora, ao mesmo tempo poética e dolorosamente realista, encapsulava perfeitamente o que ambos sentiam. A consciência da fragilidade do que estavam tentando criar, junto com a determinação de criá-lo, mesmo assim. Os carros partiram, em sequência, levantando nuvens de poeira na estrada particular. No banco traseiro do veículo conduzido por Sofia, Pedro olhava pela janela, acenando tristemente para o castelo de areia abandonado que logo seria engolido pela maré crescente. Em algum lugar entre Guarujá e Campos do Jordão,
enquanto o sol se punha tingindo o céu de vermelho sangue, uma reportagem sensacionalista era transmitida para milhões de brasileiros. Nela, um homem de aparência contrita, vestindo o uniforme cinza dos presidiários, olhava diretamente para a câmera com olhos calculadamente arrependidos. Sim, minha cunhada sabia de tudo desde o início, afirmava Rogério Mendonça, a mentira fluindo facilmente de seus lábios. Na verdade, foi ideia dela usar a fundação como cobertura. Quem suspeitaria de uma viúva com um filho pequeno? Enquanto isso, em uma sala de reuniões em Pequim, executivos chineses ouviam atentamente a apresentação detalhada de Torres, o advogado de Henrique. Documentos eram passados de mão em mão, gráficos analisados, números comparados. E em outro ponto da cidade de São Paulo, Vicente Aragão comemorava prematuramente sua vitória, erguendo uma taça de champanhe para a tela plana onde o rosto de Rogério Mendonça preenchia a tela. "Checkmate, meu amigo", murmurou ele, saboreando cada gole como se fosse o próprio gosto da vingança. O que Vicente não podia saber é que mesmo naquele momento de aparente triunfo, os alicerces de seu próprio império já começavam a ruir, porque enquanto ele se concentrava no tabuleiro visível, Henrique havia mudado completamente o jogo. E neste novo jogo, não era apenas dinheiro ou poder que estava em jogo, mas algo muito mais valioso: a chance de recomeçar, de construir algo que nem mesmo as mais ferozes tempestades poderiam derrubar. A pequena pousada nos arredores de Campos do Jordão estava longe dos circuitos turísticos tradicionais. Escondida, entre araucárias centenárias, oferecia o tipo de privacidade que apenas o anonimato garantido por uma proprietária discreta e o pagamento generoso em dinheiro vivo podiam comprar. Sofia havia escolhido o local estrategicamente, suficientemente confortável para acomodar Dona Cecília, suficientemente isolado para evitar olhares curiosos e suficientemente simples para não levantar suspeitas. Não era o tipo de lugar onde se esperaria encontrar a família do homem mais rico de São Paulo. Luísa observava a chuva fina pela janela do quarto que dividia com Pedro. O menino finalmente havia adormecido, exausto, após horas de perguntas sem respostas satisfatórias. Por que estavam viajando novamente? Quando veriam Henrique? Por que não podiam assistir à televisão? A inocência e a insistência infantil tornavam cada pergunta uma pequena tortura para Luísa. "Ele está dormindo?", perguntou Sofia, entrando silenciosamente no quarto com 2 xícaras de chá fumegante. Finalmente, a enfermeira conseguiu fazer mamãe dormir também? Sofia assentiu, entregando uma das xícaras a Luísa. "Teresa tem um jeito especial com ela. Mamãe também tinha Alzheimer nos últimos anos, então ela entende bem o processo." As 2 mulheres sentaram-se na pequena varanda coberta, observando a névoa que abraçava as montanhas. Havia algo reconfortante em estar ali, longe do calor sufocante do litoral, envolta pela tranquilidade das montanhas. "Você deve me achar louca", comentou Luísa depois de um longo silêncio. "Por me envolver com seu irmão, por arrastar minha família para este caos." Sofia sorriu, um gesto que lembrava muito o de Henrique. "Acho que você é exatamente o que meu irmão precisava. Alguém que o vê como homem, não como império. Nós nos conhecemos há tão pouco tempo. Como posso ter certeza de que isso não é apenas loucura temporária, uma reação a momentos de crise? Acredite, se fosse apenas isso, eu seria a primeira a intervir. Henrique pode parecer um homem durão, mas emocionalmente." Sofia hesitou, escolhendo as palavras. "Digamos que ele enterrou muita coisa ao longo dos anos, focou tanto em construir o império que esqueceu de construir uma vida. E você acha que eu posso ser parte dessa vida? Uma viúva de subúrbio, com um filho de 10 anos e uma mãe doente, com um passado que inclui um cunhado criminoso? Acho que você já é parte dessa vida. A única questão é se você quer continuar sendo." Sofia colocou a xícara vazia sobre a mesa rústica. "Você o ama?" A pergunta direta pegou Luísa de surpresa. Era uma pergunta que ela mesma evitava fazer-se, temendo a resposta. Não porque não soubesse, mas porque sabia muito bem. "Sim", admitiu finalmente, a voz quase um sussurro. "E isso me aterroriza."
O amor deveria. Se não aterroriza, provavelmente não é amor de verdade. Um movimento nas sombras do jardim interrompeu a conversa. Ambas as mulheres se enrijeceram, instantaneamente alertas. Sofia levantou-se silenciosamente, a mão deslizando para dentro da bolsa, onde Luísa sabia que carregava uma arma. Um detalhe inquietante que revelava quanto a situação era realmente perigosa. A tensão dissolveu-se quando uma figura familiar emergiu da escuridão. Henrique, encharcado pela chuva, parecia exausto, mas determinado. "Desculpem a entrada dramática", disse ele, subindo os degraus da varanda. "Achei melhor não usar a entrada principal." Sofia abraçou o irmão brevemente antes de recuar para dentro do quarto. "Vou verificar se está tudo seguro lá fora. Vocês precisam conversar." Quando ficaram sozinhos, Henrique se aproximou de Luísa com hesitação incomum em seus movimentos. Parecia mais velho, as linhas de preocupação em seu rosto mais profundas sob a luz suave da varanda. "Você viu?" perguntou ele simplesmente. Luísa balançou a cabeça. "Sofia não permitiu que ligássemos a televisão, mas deve ter sido ruim. Pior do que esperávamos. Rogério implica você diretamente. Diz que você ajudou a planejar tudo, que usou o filho como escudo moral." Henrique passou a mão pelos cabelos molhados, um gesto que Luísa já reconhecia como sinal de sua frustração. "É tudo mentira, obviamente. Ele está desesperado por qualquer acordo que reduza sua pena." E Vicente ofereceu esse acordo. Através de intermediários, claro. Nada que possa ser rastreado até ele. Luísa fechou os olhos, tentando processar a magnitude do que enfrentavam. Não era mais apenas um escândalo passageiro, mas uma acusação criminal séria, orquestrada por um dos homens mais poderosos do país. "O que acontece agora?" perguntou ela, surpresa com a firmeza de sua própria voz. "Agora é quando mudamos o jogo." Henrique sentou-se ao seu lado, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Torres voltou de Pequim. Os chineses não apenas mantiveram o acordo, mas concordaram em aumentar o investimento. Mesmo com o escândalo, por causa do escândalo, ou mais precisamente por causa das provas que apresentamos sobre como Vicente manipulou tudo isso. Um sorriso, cansado mas satisfeito, formou-se em seus lábios. Aparentemente os chineses admiram adversários que sabem jogar o jogo longo. Eles viram em Vicente alguém disposto a sacrificar princípios por ganhos imediatos. Em mim, viram alguém disposto a sofrer perdas temporárias por uma vitória sustentável. Era uma vitória importante, Luísa reconhecia, talvez decisiva para os negócios de Henrique, mas resolvia pouco de sua situação pessoal, das acusações lançadas por Rogério, do estigma que agora seria permanentemente associado ao seu nome e, por extensão, ao de Pedro. Como se lesse seus pensamentos, Henrique segurou suas mãos. "Isso é apenas o começo, Luísa. A parte dos negócios. Agora vem a parte pessoal e é aí que precisamos de sua ajuda." "Minha ajuda? O que eu poderia possivelmente fazer contra pessoas como Vicente e Cristina Aragão?" "Contar sua história. A verdadeira história, não a versão manipulada que Rogério vendeu." Luísa recuou, o medo substituindo momentaneamente a determinação. "Não posso aparecer na mídia. Não posso expor Pedro e minha mãe desse jeito." "Não na mídia tradicional", concordou Henrique, "mas há outros caminhos. Torres trouxe de Pequim mais do que apenas um contrato assinado. Ele trouxe uma jornalista investigativa que está acompanhando o caso há meses, alguém que já desconfiava das manipulações de Vicente e só precisava de provas concretas." "E você deu a ela essas provas?" "Demos. Cada documento, cada gravação, cada movimento bancário suspeito. Mas ela precisa da peça final, sua versão dos fatos. Não como a viúva de Carlos ou a cunhada de Rogério, mas como Luísa Mendonça, a mulher que reconstruiu uma vida a partir dos escombros apenas para ver tudo ameaçado novamente por mentiras." A proposta era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Pela primeira vez desde que o escândalo estourara, Luísa vislumbrava um caminho que não envolvia apenas fugir ou esconder-se. Um caminho onde sua voz seria ouvida, onde a verdade, sua verdade, poderia finalmente ser contada. "Quando?"
Perguntou ela simplesmente. Amanhã, ela virá até aqui, com toda a descrição. Depois disso, será uma questão de dias até que a reportagem completa seja publicada. Henrique hesitou, seu olhar intenso buscando o dela. Mas preciso que entenda uma coisa, Luísa. Este é apenas um capítulo da história, não é o final feliz garantido. A honestidade crua daquela declaração tocou Luísa profundamente. Não era uma promessa vazia de que tudo ficaria bem. Não era a garantia arrogante de que seu poder e dinheiro poderiam resolver qualquer problema. Era o reconhecimento humilde de que estavam em águas desconhecidas, navegando juntos, sem certeza do destino. Nunca acreditei em finais felizes garantidos, respondeu ela, encontrando inesperadamente força em sua própria voz. Acredito em pessoas que ficam, mesmo quando seria mais fácil partir. Que constroem mesmo sabendo que tudo pode desmoronar novamente. Henrique a observou com uma mistura de admiração e algo mais profundo, mais vulnerável. É exatamente isso que vi em você desde o primeiro dia. Essa coragem quieta, essa força que não precisa se anunciar. Ele a beijou então. Um beijo diferente dos anteriores, não carregado de paixão reprimida ou alívio momentâneo, mas de um entendimento silencioso, de uma promessa implícita. Estavam nisso juntos, não importava o resultado. Quando se separaram, Luísa notou algo diferente no olhar de Henrique. Uma leveza que não estava lá antes, como se uma decisão importante tivesse sido tomada. O que foi? Perguntou ela. Acabei de perceber algo. Algo que venho adiando admitir para mim mesmo. E o que seria? Henrique sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto exausto. Que não estou lutando para salvar a empresa, ou minha reputação, ou para derrotar Vicente. Estou lutando por nós, por uma chance de construir algo que não seja feito de concreto e aço, mas de verdade e confiança. Uma família, Luísa. Nossa família. As palavras pairaram entre eles como uma promessa delicada e preciosa. Não era uma proposta formal, não era uma declaração grandiosa, mas era real. Tão real quanto o telhado que ele havia consertado naquele primeiro dia, tão tangível quanto as mãos que agora seguravam as dela. Lá fora, a chuva se intensificava, o vento chicoteando as árvores centenárias. Mas ali, naquela pequena varanda, duas pessoas que haviam experimentado suas próprias tempestades pessoais encontravam um momento de calma perfeita. Nossa família, repetiu Luísa, testando as palavras, sentindo seu peso e sua promessa. Gosto como soa. Nenhum dos dois tinha ilusões sobre o caminho à frente. Haveria mais tempestades, mais batalhas, mais momentos em que o chão pareceria desaparecer sob seus pés. Mas pela primeira vez, desde que tudo começara, Luísa sentia algo que havia esquecido. Esperança. Não a esperança ingênua de contos de fadas, mas a esperança realista de quem já sobreviveu ao pior e descobriu que ainda havia força para continuar. Enquanto isso, a quilômetros dali, em seu luxuoso apartamento, Vicente Aragão observava a reportagem que havia orquestrado ser repetida nos noticiários noturnos. O sorriso em seu rosto lentamente desapareceu ao receber uma ligação de seu contato no banco de investimentos chinês. Como assim eles aumentaram o investimento? Depois de tudo que mostrei sobre Henrique, a resposta do outro lado da linha fez seu rosto empalidecer gradualmente. Enquanto ele comemorava sua aparente vitória, o verdadeiro jogo havia sido decidido em outro tabuleiro, em outro continente, com regras que ele não conhecia. Vicente desligou o telefone com mãos trêmulas, a realidade de sua situação finalmente atingindo-o com força total. Não era Henrique quem estava encurralado, era ele. A tempestade apenas começara, e pela primeira vez, Vicente Aragão duvidava seriamente de sua capacidade de sobreviver a ela. Amanhã em Campos do Jordão, amanheceu com uma névoa densa que envolvia as montanhas como um manto protetor. Para os turistas que lotavam a cidade nos fins de semana, era apenas um fenômeno climático encantador. Para Luísa, parecia um presságio, a quietude antes da tempestade.
Na pequena sala da pousada, preparada para a reunião, Luísa aguardava, ansiosamente. Henrique havia saído cedo para buscar a jornalista no ponto de encontro combinado, deixando Sofia responsável pela segurança da pousada, uma precaução que antes pareceria exagerada, mas que agora Luísa entendia ser necessária. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Perguntou Sofia, arrumando discretamente as xícaras de café sobre a mesa rústica. Posso ficar, se preferir. Preciso fazer isso por conta própria, respondeu Luísa, agradecida pela oferta, mas determinada. Se vou contar minha história, preciso encontrar as palavras sozinha. Pedro havia ficado na companhia de Teresa e Dona Cecília, envolvido em um complexo jogo de tabuleiro que Henrique trouxera na noite anterior, uma distração estratégica para mantê-lo ocupado durante a entrevista. Quando a porta finalmente se abriu, Luísa esperava ver Henrique com alguma jornalista de aparência profissional, talvez uma estrangeira. Em vez disso, foi recebida por uma mulher brasileira na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos perspicazes por trás de óculos simples. Luísa, esta é Clarice Duarte, apresentou Henrique, uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país. O nome imediatamente despertou o reconhecimento em Luísa. Clarice Duarte era conhecida por suas reportagens implacáveis sobre corrupção e abusos de poder, ganhadora de prêmios internacionais, e notória por sua integridade inquestionável. Senhorita Mendonça, a jornalista estendeu a mão em um aperto firme. Agradeço por concordar com esta conversa. Sei que não deve ser fácil. Havia algo na presença direta e não pretensiosa da mulher que acalmou parte da ansiedade de Luísa. Esta não era uma repórter sensacionalista em busca de escândalos, mas uma profissional dedicada à verdade, independentemente de onde ela levasse. Henrique trocou um olhar significativo com Luísa. Vou deixá-las a sós. Estarei lá fora se precisarem de qualquer coisa. Quando a porta se fechou, Clarice tirou um pequeno gravador da bolsa. Se me permite, gostaria de registrar nossa conversa, apenas para garantir a precisão das citações. Luísa assentiu, suas mãos apertando instintivamente a xícara de café, como se buscasse calor e conforto no objeto. Por onde começamos? Perguntou, a voz traindo sua nervosidade. Pelo começo, respondeu Clarice simplesmente. Não pelo começo que os outros estão contando. O escândalo, a prisão de seu cunhado, as acusações, mas pelo seu começo. Quem é Luísa Mendonça? A pergunta, tão direta e ao mesmo tempo tão profunda, permitiu que Luísa finalmente encontrasse sua voz. Começou hesitante, descrevendo sua infância em uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, a mudança para São Paulo em busca de oportunidades, o encontro com Carlos durante a faculdade, que nunca concluiu. Aos poucos, a história fluía mais livremente. O casamento jovem, os sonhos compartilhados, o nascimento de Pedro, a alegria que parecia completa até que os primeiros sinais de problemas começaram a surgir. Carlos mudou, explicou Luísa, a dor antiga ainda palpável em sua voz. Começou a trabalhar com o irmão, Rogério, que sempre teve essa ambição desmedida. De repente havia dinheiro que não fazia sentido, presentes caros, promessas de uma vida que não combinava com o salário de um professor universitário. E você nunca questionou? Perguntou Clarice, sem julgamento na voz, apenas busca de entendimento. Questionei, muitas vezes. Carlos sempre dizia que Rogério tinha contatos, que estava fazendo consultorias. Eu desconfiava, mas... Luísa hesitou, confrontando uma verdade dolorosa que raramente admitia para si mesma. Parte de mim não queria saber. Era confortável acreditar nas explicações, aceitar os presentes, planejar viagens que antes seriam impossíveis. A admissão de sua própria cumplicidade passiva era libertadora de uma forma que Luísa não esperava. Não estava pintando-se como vítima inocente, mas como um ser humano complexo, que cometeu erros, que fez escolhas questionáveis, que às vezes preferiu a ignorância confortável à verdade perturbadora. Quando descobriu a verdade, a voz de Clarice era gentil, mas insistente.
No dia em que Carlos decidiu descobri-la, também. Luísa respirou fundo, preparando-se para contar a parte mais dolorosa. Ele encontrou documentos no escritório de Rogério, prova de que o dinheiro vinha da Fundação para Crianças com Câncer, onde Rogério era diretor financeiro. Carlos me ligou desesperado, dizendo que ia confrontar o irmão, que precisava fazer a coisa certa. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Luísa enquanto ela relatava os eventos daquela noite fatídica. Como Carlos saíra apressado, como a polícia aparecera horas depois, como recebera a notícia de que o marido havia perdido o controle do carro em uma curva fechada, fugindo de uma blitz policial. Em um dia, eu era esposa, no outro viúva. Em um dia vivíamos confortavelmente, no outro todos os bens estavam bloqueados por suspeita de origem ilícita. Em um dia Pedro tinha um pai herói, no outro eu tinha que explicar a uma criança de 5 anos que o pai nunca mais voltaria. Rogério foi preso semanas depois. O inquérito sobre o desvio de verbas da fundação já estava em andamento. Os documentos que Carlos encontrou eram apenas a ponta do iceberg. Luísa secou as lágrimas com determinação. Eu fui investigada também, claro, mas nunca houve prova de meu envolvimento, porque não havia envolvimento. Apenas ignorância conveniente que custou muito caro. Clarice fazia anotações ocasionais, mas mantinha o olhar fixo em Luísa, demonstrando que realmente escutava, que realmente se importava com aquela história. O que aconteceu depois da prisão de Rogério? Reconstruí tudo do zero. Mudei para um bairro onde ninguém me conhecia. Voltei a usar meu nome de solteira. Consegui um emprego administrativo em uma clínica médica. A casa do meu pai, onde moramos até recentemente, era a única coisa que não estava no nome de Carlos, por isso não foi tomada. E todos esses anos manteve distância de Rogério? Total, proibi qualquer menção ao nome dele na minha casa. Pedro cresceu sabendo que o pai morreu em um acidente, nada mais. Minha mãe, que já mostrava sinais de Alzheimer na época, felizmente esqueceu grande parte do trauma. Luísa fez uma pausa, refletindo. Eu pensava que havia enterrado aquele passado para sempre, até que conheceu Henrique Meirelles. Um pequeno sorriso involuntário surgiu nos lábios de Luísa, até que um bilhete desesperado sobre um telhado quebrado atraiu o bilionário mais improvável para minha porta. Parece roteiro de filme, não é? A vida frequentemente supera a ficção, comentou Clarice, retribuindo o sorriso. E agora, Rogério volta a aparecer com novas acusações contra você. Por quê? Após tanto tempo? Dinheiro, provavelmente. Ou algum tipo de benefício prisional. Rogério sempre foi adaptável às circunstâncias. Luísa hesitou ponderando. Mas o timing não é coincidência. Alguém procurou por ele especificamente. Ofereceu algo em troca dessas mentiras. Vicente Aragão, concluiu Clarice, não como pergunta, mas como constatação. Não tenho provas disso. Eu tenho, respondeu a jornalista, abrindo uma pasta que trouxera consigo. Registros de visitas à penitenciária, transferências bancárias para a conta da ex-esposa de Rogério, e-mails interceptados entre assessores de Cristina Aragão e produtores do programa que exibiu a entrevista. Ela fez uma pausa, observando a reação de Luísa. Faz parte de uma investigação mais ampla que conduzo há quase um ano, sobre como Vicente manipulou não apenas o escândalo que afastou Henrique da empresa, mas diversos outros eventos para consolidar seu poder. A magnitude da conspiração deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Não era apenas sobre ela ou Henrique, era um padrão sistemático de manipulação e abuso de poder que afetava inúmeras vidas. Por que está me contando isso? Que se importa com minha história em particular? Clarice fechou a pasta, seu olhar intensificando-se. Porque sua história humaniza o que de outra forma seria apenas mais um escândalo corporativo. Mostra o custo humano das ambições desmedidas, das mentiras convenientes, dos atalhos éticos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. E por que histórias como a sua, de queda e reconstrução, de erros e redenção, são o tipo de história que precisamos ouvir em tempos onde tudo parece descartável, inclusive a verdade. A entrevista continuou por mais 2 horas.
Luísa compartilhou detalhes que nunca havia verbalizado para ninguém, nem mesmo para Henrique. Falou sobre a culpa que carregava, sobre o medo constante de que Pedro descobrisse a verdade da pior maneira possível, sobre como havia construído muros tão altos ao seu redor que quase esquecera como era deixar alguém entrar. Quando finalmente terminaram, Luísa sentia-se estranhamente leve, como se um peso que carregava há anos tivesse sido parcialmente aliviado apenas por ser reconhecido, nomeado, compartilhado. O que acontece agora? Perguntou enquanto Clarice guardava o gravador e suas anotações. Agora eu escrevo. A história completa, não apenas sua parte, mas todo o esquema. Como Vicente usou o escândalo original para afastar Henrique, como manipulou evidências, como orquestrou sua queda pública para assumir controle de projetos bilionários. E quando será publicada? Em 3 dias, simultaneamente em vários veículos internacionais, para evitar qualquer tentativa de supressão. Clarice levantou-se, estendendo a mão para um aperto de despedida. Senhorita Mendonça, Luísa, não posso prometer que isso resolverá todos os seus problemas. A verdade raramente é tão poderosa quanto gostaríamos, mas posso prometer que sua voz será ouvida, que sua história será contada com honestidade e respeito. Quando a jornalista saiu, Henrique entrou imediatamente, o rosto tenso de preocupação. Como foi? Libertador, respondeu Luísa simplesmente. E aterrorizante. Ele sentou-se ao seu lado, segurando suas mãos. Tem certeza que quer seguir com isso? Ainda podemos recuar, buscar outro caminho. Qual outro caminho, Henrique? Continuar fugindo, deixar que Rogério e Vicente contem suas versões distorcidas sem contestação? Luísa balançou a cabeça, determinada. Não, já fugi demais. Pedro merece uma mãe que enfrenta a verdade, não que se esconde dela. Antes que Henrique pudesse responder, Sofia irrompeu na sala, o rosto pálido de preocupação. Temos um problema. Grande. O que houve? Perguntou Henrique, instantaneamente alerta. O juiz Mendes acaba de emitir um mandado de prisão preventiva contra Luísa. Acusação de cumplicidade nos desvios da fundação e obstrução de justiça. O mundo pareceu desacelerar ao redor. De Luísa. Prisão. A palavra ecoava em sua mente como um pesadelo tornado realidade. Não apenas a vergonha pública, não apenas as acusações infundadas, mas a separação física de Pedro, de sua mãe, de tudo o que lutara para proteger. Isso é ridículo, protestou Henrique, a voz tensa de raiva. Não há evidência alguma. É perseguição clara. O juiz Mendes é amigo pessoal de Vicente, explicou Sofia. O mandado foi emitido com base exclusivamente no depoimento de Rogério, sem qualquer corroboração adicional. Quanto tempo? Temos? Perguntou Luísa, surpreendendo a ambos com sua calma aparente. O mandado foi expedido há 1 hora. Se Vicente souber onde estamos, a polícia pode chegar a qualquer momento. Henrique pegou o telefone, discando rapidamente. Torres, precisamos do helicóptero, agora. E contate Ribeiro. Precisamos de uma liminar urgente anulando o mandado, de prisão. Enquanto ele organizava a fuga, Luísa permanecia estranhamente quieta, uma tempestade interna contrastando com sua aparência externa impassível. Toda sua vida adulta havia sido definida por fugas, da verdade, do passado, das consequências. E agora, quando finalmente decidira enfrentar tudo isso, a realidade a forçava a fugir novamente. Não, disse ela finalmente, com uma clareza que surpreendeu até a si mesma. Não vou fugir. Henrique interrompeu sua ligação, olhando-a, como se ela tivesse perdido o juízo. Luísa, isso não é hora para heroísmos. Estamos falando de prisão. Estamos falando de minha vida, Henrique, de minhas escolhas. Ela se levantou, uma dignidade silenciosa emanando de seu ser. Se fujo agora, estarei confirmando todas as mentiras de Rogério. Estarei ensinando a Pedro que quando as coisas ficam difíceis, corremos. Não posso fazer isso, não mais. Pensei que havíamos concordado em lutar juntos, argumentou ele, a preocupação evidente em cada linha de seu rosto. E vamos. Mas desta vez, lutaremos da maneira certa. Luísa aproximou-se, tocando suavemente seu rosto. Você me ensinou isso, sabia?
que às vezes enfrentar a tempestade é mais corajoso do que fugir dela. Sofia observava a interação com uma mistura de admiração e preocupação. O que propõe então? Vou me apresentar voluntariamente, com um advogado presente, claro. Vou contestar as acusações pelos canais legais apropriados, enquanto Clarice publica sua matéria. Vou mostrar a Pedro que sua mãe não tem nada a esconder, nada a temer. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções conflitantes. Henrique claramente lutava entre o instinto de protegê-la a qualquer custo e o respeito por sua autonomia, por sua coragem. "Tem certeza?" perguntou ele finalmente, a voz quase um sussurro. "Não", admitiu Luísa com um pequeno sorriso. "Estou absolutamente aterrorizada, mas às vezes o caminho certo é o que mais nos assusta." Henrique a observou por um longo momento, como se a visse verdadeiramente pela primeira vez. Não como alguém a ser salvo, não como uma causa a ser defendida, mas como uma igual, uma parceira, uma companheira de lutas que tinha sua própria força, suas próprias convicções. "Eu te amo", disse ele simplesmente, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. "Mais do que pensei ser possível amar alguém." Lágrimas silenciosas correram pelo rosto de Luísa. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de um tipo particular de alegria. A alegria de ser verdadeiramente vista, verdadeiramente compreendida. "Eu também te amo", respondeu ela. "Por isso preciso fazer isso. Por nós. Pelo futuro que queremos construir." Enquanto Sofia discretamente deixava a sala para dar-lhes privacidade, Henrique puxou Luísa para um abraço apertado, como se tentasse imprimir a sensação dela em sua memória, caso fossem separados. "Se é isso que você quer, vamos fazer do jeito certo", disse ele finalmente. "Com o melhor advogado criminal do país, com uma estratégia midiática coordenada com a publicação de Clarice, com todo o apoio que pudermos reunir." "E Pedro?", perguntou Luísa, a única vulnerabilidade real em sua determinação. "Fica comigo." E Sofia, protegido, amado, esperando sua mãe voltar mais forte do que nunca. Lá fora, a névoa começava a se dissipar, revelando gradualmente o contorno majestoso das montanhas. Como um presságio, o sol lançava raios através das nuvens em retirada, iluminando partes do vale enquanto outras permaneciam em sombra. Luísa sabia que os dias à frente seriam os mais difíceis de sua vida, que haveria momentos em que questionaria esta decisão, em que a saudade de Pedro seria quase insuportável, em que as paredes da cela pareceriam fechar-se sobre ela. Mas também sabia, com uma certeza que vinha do mais fundo de seu ser, que esta era a única escolha possível se quisesse realmente reconstruir, não apenas um telhado, não apenas uma vida, mas um futuro inteiro. "Um passo de cada vez", murmurou ela mais para si mesma do que para Henrique. "Como construir uma casa, ou reconstruir uma vida", completou ele, selando a promessa com um beijo. Enquanto isso, em São Paulo, Vicente Aragão recebia a notícia da ordem de prisão com um sorriso satisfeito. Em sua arrogância, acreditava ter vencido a batalha final. O que não sabia é que, naquele exato momento, o artigo de Clarice Duarte estava sendo finalizado, cada palavra cuidadosamente escolhida como um prego no caixão de suas ambições. E que Luísa Mendonça, a mulher que ele julgara ser apenas um peão sacrificável, havia decidido transformar-se na jogadora mais poderosa do tabuleiro, aquela que não tem medo de perder, porque já descobriu o que realmente importa ganhar. Prisão preventiva de Luísa Mendonça era uma construção estéril, asséptica e fria, como qualquer instituição concebida para conter em vez de acolher. Mas se seus criadores pretendiam que aquelas paredes cinzentas quebrassem o espírito de quem as habitava, haviam falhado dramaticamente no caso de Luísa. 3 dias haviam se passado desde sua apresentação voluntária às autoridades. 3 dias de procedimentos burocráticos, de repórteres ávidos por fotos sensacionalistas, de perguntas sem fim de delegados e promotores. Apesar do desgaste evidente em seu rosto, uma dignidade silenciosa a acompanhava, um fato que não passou despercebido pelas câmeras que registraram sua entrada na delegacia. "Senhorita Mendonça",
Sua audiência de custódia está marcada para hoje à tarde, informou doutora Raquel Silveira, a advogada criminal que Henrique havia contratado. Uma das mais respeitadas do país, conhecida por sua inteligência afiada e ética inabalável. Estou confiante de que conseguiremos reverter esta prisão preventiva. É claramente desproporcional e carece de fundamentação legal sólida. Luísa assentiu, grata pela competência e pelo otimismo da advogada, mas ciente de que nem sempre o mérito jurídico prevalecia sobre influências poderosas. Alguma notícia do Pedro? Perguntou a preocupação materna, superando temporariamente qualquer inquietação sobre seu próprio destino. Henrique diz que ele está bem, adaptando-se às circunstâncias com uma resiliência impressionante. Sofia tem sido maravilhosa com ele. Raquel hesitou, claramente escolhendo suas próximas palavras com cuidado. Ele pergunta por você, claro. Quer saber quando voltará para casa. A menção de casa fez Luísa refletir sobre como esse conceito havia se transformado nas últimas semanas. Já não era apenas o pequeno sobrado em Recanto das Flores, com seu telhado recém-consertado. Era algo mais abstrato e, simultaneamente, mais concreto, onde quer que Pedro, Dona Cecília e agora Henrique estivessem. E a reportagem de Clarice já foi publicada? Um sorriso discreto formou-se nos lábios da advogada. Saiu esta manhã, simultaneamente em 3 veículos internacionais e sendo rapidamente reproduzida em todos os portais nacionais. E é devastadora, Luísa. Vicente, para o juiz Mendes, para todos os envolvidos na conspiração. Clarice não deixou pedra sobre pedra. Documentos, testemunhas, cronologia detalhada de cada manipulação. Raquel abriu sua pasta, revelando cópias impressas da reportagem. Mas o mais impactante é sua história. A forma como Clarice a contou humanizou todo o caso. Você não é mais a viúva do caso Mendonça ou a nova namorada do bilionário. É Luísa, uma mulher real com falhas e forças que tomou decisões difíceis para proteger seu filho. Luísa folheou as páginas, seu coração acelerando, ao ver sua própria vida dissecada em parágrafos cuidadosamente construídos. Era estranho e simultaneamente libertador ver sua história contada com tanta honestidade, não como vítima inocente, não como cúmplice dissimulada, mas como um ser humano complexo, navegando circunstâncias extraordinariamente difíceis. Como está sendo a repercussão? Explosiva. As redes sociais estão em polvorosa. E Luísa inocente e Luiz Vicente corrupto estão entre os assuntos mais comentados desde a madrugada. Vários parlamentares já estão pedindo investigação sobre o juiz Mendes. E a Fundação para Crianças com Câncer emitiu um comunicado oficial distanciando-se das declarações de Rogério e expressando solidariedade a você. A notícia trouxe o primeiro sorriso genuíno aos lábios de Luísa desde sua prisão. Não pela vingança contra Vicente,